Eu sou seguidor lá na página. Vi a história da moça que namorou o filho e depois o pai. Por coincidência, no outro dia, o jornal apresentou uma reportagem com um casal cuja senhora já havia namorado o filho do homem com quem estava agora casada, e tiveram um filho com esse filho dele. Ela teve um filho com cada. Ou seja, teve um filho com o avô do filho que ela já tinha. Como eles criam as duas crianças, eles estão criando um neto-filho. Há um tio que é irmão, e uma confusão sem tamanho. Vendo isso, eu criei coragem para enviar minha história, que é muito parecida, porém eu moro com as duas e oficialmente casei com a filha. Eu tenho hoje 27 anos, e foi há 6 que iniciou nosso namoro. Eu conheci ela por acaso, um dia passeando na cidade dela, que fica a 3 horas de carro da minha. Depois daquele dia, mantivemos contato, e acabamos começando a namorar. Passei a ir, a cada 3 ou 4 dias ia, e ficava de 2 até 5 dias seguidos, na casa em que ela e sua mãe viviam. Quando começamos, minha namorada tinha 16 anos, e todas as manhãs ela tinha que ir ao colégio. Minha sogra era dona de um salão de beleza e de uma oficina de bronzeamento. Ela saía cedo todas as manhãs, e geralmente voltava para casa depois que as funcionárias retornavam do almoço. Nem sempre ela retornava de tarde para o trabalho, costumava ficar em casa ou sair com a filha. Além de uma suplementação e alimentação balanceada, minha sogra era dependente de academia e espreguiçadeira de praia. Na verdade, fazia todo o sentido que, vendendo beleza, ela tivesse uma academia profissional em casa, e dedicasse 1 ou 2 horas à esfoliação da pele e ao banho de sol todas as tardes. Eu gostava de viajar ao meio-dia para ficar as horas mais quentes do dia fechado no ar-condicionado. Quase sempre elas estavam na faixa de areia da praia, distante 1,5 quadras da casa. Embora a casa tivesse piscina, elas diziam ter a sensação que a brisa do mar era mais agradável, e que a umidade e respingos do mar dariam um melhor bronzeamento, algo que eu não iria discutir. De jeito nenhum. Eu preferia matar a curiosidade de saber o que ela acha sobre vender bronzeamento artificial e se bronzear na praia, o que só fiz tempos depois. Ou porque preferia a praia à piscina, o que soube poucos dias depois. Minha sogra era fitness profissional, embora não tivesse redes sociais para isso. Mas a forma que ela divulgava seus negócios era aparecendo nas principais confraternizações da cidade. Tinha a sorte de, além de bonita e elegante, ter muita paciência e ser atenciosa, tinha sempre atenção especial às pessoas, ao os cumprimentar, ao perguntar de algum parente ausente, de alguém grávida ou doente, ou outra coisa assim. Muitos dizem que deveria se dedicar à política, e ela sempre revida perguntando se a pessoa acha que ela tem cara de ladra ou de bandida. Eu acho que nessa época ela acordava às 5. Eu já era uma visita presente todas as semanas, fosse no começo, ou então no fim. A gente podia dormir no mesmo quarto. No começo não rolava nada porque ela ainda nunca tinha feito nada, acabamos fazendo só uns 6 meses depois, então por respeito a gente nunca deixava a porta fechada. Depois de uns 3 meses a sogra já passava na frente da porta em roupas menores, e logo, passava sem estar usando nada na parte de cima. Era uma visão linda. Pouco tempo depois que isso começou foi que nós passamos a fazer farra entre nós, começando no minuto em que a sogra saía de casa. Era assim todos os dias, passávamos as primeiras horas da manhã, de ladinho e devagarinho. Como esquecer? A filha tinha o mesmo pedigree físico da mãe, sem ser tão fitness, costume que ela só adquiriu depois. A mãe vivia incentivando a filha aos exercícios, que ela fazia ao acordar, e ela aceitou fazer a cada 2 ou 3 dias, encontro que eu participava quando estava lá. Era uma rotina de alongamentos e movimentos repetidos com máquinas ou halteres e de novo um alongamento. Com minha presença, a sogra não ia mais realizar os exercícios em roupa de baixo, passou a ir de pijamas curtos, muitas vezes sem mais nada. Minha namorada é que ia. Primeiro porque saía direto da cama para isso, e ao terminar voltava direto para a cama pois ela dormia ao menos mais meia hora. E essa visão às vezes me deixava muito emocionado, fisicamente falando.
Embora eu tivesse o cuidado de levar roupas que melhor disfarçassem nesse momento, aconteceu que, tendo uma emoção bem grande com a visão que havia tido, ficou difícil esconder e minha sogra viu. A princípio ela tentou disfarçar, porém depois ela olhava, e disfarçava. Não olhava em meus olhos, para ver se eu estava olhando. Apenas olhava, e desviava o olhar. Minha pequena não viu aquela coisa grande, e eu queria muito que ela não visse, então desviei a atenção e não olhei mais também. Depois disso elas tomavam banho cada uma no seu banheiro, para geralmente saírem juntas, e eu fico esperando e tomo enquanto elas se arrumam. Um dia estou tomando banho e minha sogra entra com a toalha na mão, deixa em cima da pia, e sai. Sempre me olhando, nos olhos. Meu coração disparou, mas me concentrei para não ficar grandemente emocionado, e ser pego, caso minha namorada entrasse no banheiro. Felizmente correu tudo bem. Dias depois é que, estamos na praia, e estou deitado na areia de lado, lombar encostada na caixa térmica, e minha sogra pede água. Girei o tronco, para pegar a água na caixa atrás de mim, e quando desviro ela estava olhando como olhara no outro dia, acreditando que o óculos escuro bloqueava a minha visão. Ocorre que o sol estava entrando por sob a lente, e era possível ver o olho dela mirando. Aquela situação foi complicada porque era difícil fazer algo para disfarçar, no caso, se aumentasse muito a minha emoção. Coberto por quase nada, seria literalmente um grande problema a esconder. Até para sentar eu ficaria exposto para minha namorada, que nesta posição não me via por completo, apenas do alto do estômago para cima. Minha sogra conversava com a filha, e apontava a cabeça como se estivesse olhando para ela, mas não tirava os olhos de mim. Eu fazia que não percebia, e num gesto involuntário, que aconteceu sem que eu realmente tivesse pensado, ou até mesmo querido, rocei a mão por cima ao tocar a perna. Isso causou um movimento involuntário ali dentro, porém, embora eu não estivesse observando, tenho certeza que nessa hora a sogra estava olhando, porque também sem querer apertou muito rapidamente os olhos e deu uma pequena mordida no lábio. Essa imagem apertando os olhos, se mordiscando, ficou fixada na minha mente e não consegui conter a emoção, que cresceu dentro de mim. Havia uma bolsa de palha em cima da cadeira, que era também apoio de copos. Porém, antes mesmo que eu terminasse de pensar em pegar a bolsa para me cobrir, como se houvesse lido meus pensamentos, minha sogra levantou num salto atlético e pousou ao lado da cadeira, que colheu e colocou exatamente na minha frente, bloqueando a visão, principalmente da filha, e também de quem passasse entre nós e o mar. Abriu a bolsa, colheu um lápis labial, e fechou, deixando a bolsa o mais em pé possível, e voltou a se sentar. Eu podia ver ela admirando e contraindo os joelhos de vez em quando, ao mesmo tempo que fingia olhar para a filha. Como ela não quis dar a entender que estava olhando, também me fiz de desentendido. Uma noite ela deitou no sofá com uma roupa larga e eu fiquei olhando, mas ela não me olhou, e aquilo acabou com qualquer esperança, parecia até proposital. Na semana seguinte, acordamos e era feriado, sem pressa para o banho, e ela havia pedido à filha que fosse até a padaria na esquina. Fiquei tomando banho sem saber, quando voltava para meu quarto, ao passar pelo quarto da sogra no corredor, vejo pelo espelho que ela está lá dentro. A luz vinda de trás dela revelam as costas e pernas muito bronzeadas, e uma pequena parte branca decora abaixo da lombar. Pela marca branca era possível dizer sem dúvidas que estava como veio ao mundo, dentro do banheiro dela, praticamente de costas para a porta, passando alguma coisa nas pernas. Passei algumas vezes, com medo de ser flagrado pela namorada, que ouvi gritar na mesma hora que eu passava e a mãe fechava a porta bloqueando o sol que refletia junto no espelho. Minha namorada, com o cabelo molhado, estava irresistível, e não resistiu muito tempo até ser consumida na cozinha, e depois no quarto de novo, pois muito me apetecia que a sogra soubesse ou ao menos desconfiasse. Um dia saímos e chegamos tarde, e de manhã não acordamos. Minha namorada tinha a prova, foi uma correria, minha sogra a levou, e para minha surpresa voltou. Eu, com ressaca, levantei, tomei um copo de coca e voltei a dormir. Estou deitado de lado e sinto que alguém sentou na cama. Olhei e não acreditei. Minha sogra.
com o cabelo preso e enrolada na toalha, pede desculpa e diz que queria muito perguntar algo. Perguntou se eu não me importava, se eu sabia manter segredo. Eu balancei a cabeça apertando os olhos respondendo que sim. Ela disse que entrou para acordar a filha na outra cama e viu que um volume grande sobressaía no reflexo da parede, e que queria saber se eu confiaria nela, porque, segundo ela, precisava ensinar algumas coisas, que eu ia gostar muito de aprender. Como se eu tivesse muitos anos a menos que meus 21 anos, com 2 de experiência no assunto. Mas eu não estava muito bem sintonizado, porque estava afetado e sonolento. Quando dei por mim novamente eu estava destapado, e senti cabelos na barriga, eu tinha a sensação que estava no meio de um sonho. E foi então que fui engolido. E foi tão fundo como nunca houvera sido. Suave. Aquilo me transmitiu uma sensação de emergência. De necessidade imediata e eu gostei daquilo. De ajudar na necessidade urgente. Como uma carga de vitalidade. E eu nada disse. Ela também não, nem poderia, e assim se manteve por 5 ou 10 minutos. Com muita destreza foi testando a capacidade total, à medida que fazia diversas testagens periféricas entre uma e outra mais profunda. O último movimento, que ela conduziu e anteviu, culminou em um momento de estagnação, que causou um pigarro e a limpeza do sistema, que ainda foi limpo e admirado por mais uns 2 ou 3 minutos. Passado esse pequeno período a fluidez sanguínea voltou a acomodar, e pude ver em seus olhos a mistura de surpresa e alegria. Sem se livrar da toalha ela me manteve em sua mão e trespassou a perna esquerda por cima de mim, me conduzindo, sem nada entre nós, para um caminho quente e escuro que por causa da toalha eu não via. Fui primeiro detido na entrada, como se fosse apresentado. Primeiro para sentir a umidade e sensação de vontade que havia ali naquela mão. E como era visível o prazer de se conter, de apreciar cada instante. Retirou a mão depois de me conduzir à entrada, e, num movimento lento, que realizou enquanto soltava o peso do corpo ao mesmo tempo, retirou a toalha branca, que apenas deixou cair, e levou as mãos aos cabelos, no mesmo momento que largava em mim todo o peso de seu corpo. Então ela parou, fez um pequeno e mínimo movimento lateral, ainda com as mãos nos cabelos, e soltou um gemido suave, baixo e por vários segundos, até iniciar uma contorção por espasmos que tomaram conta do seu corpo, que tremia e voltava à posição inicial, o que se repetiu por quase 10 vezes até cessarem os tremores. Minha namorada só pensa em se independizar, e está abrindo seu primeiro salão aos 21 anos. Faz 4 meses que abriu e já não tem horários pelos próximos 6 meses. Isso quer dizer que estará mais fácil de manter os encontros com a sogra na sauna recém-construída, ou nos encontros após as aulas, ou enquanto os banhos depois da praia ou da piscina. Também montei um escritório na cidade, e construí uma garagem fechada na frente, com um portão de metal fechado, e já nos divertimos muito ali, e estamos sempre inovando. Confesso que muito me preocupa o dia que minha namorada quiser se mudar, pois não tenho certeza que encontraria a mesma graça, e por causa disso vivo que dizendo que ter casa juntos, casar e montar família, só mais adiante algum dia. Por enquanto não consigo viver longe da minha sogra.